E aí, ciclista, tudo bom? Hoje eu tenho o prazer de receber o segundo convidado aqui no LabFab, o Raul Canestri. Ele vai falar para a gente sobre dor, efeito placebo e desempenho físico. O Raul Canestri ele é ex-atleta de judô, é profissional de educação física. Atualmente ele cursa o mestrado na USP e ele vem desenvolvendo especificamente trabalho sobre isso, né? Sobre dor, efeito placebo e desempenho físico. Ele também é membro do grupo de estudo em psicofisiologia do exercício e também ele tem um canal no Instagram que é Fisiologia e Exercício. Até no final, não esqueça, tá, Raul, de falar sobre o seu canal, muito interessante, principalmente para aqueles que estão graduados em educação física e áreas afins. Ele faz a fisiologia do exercício ficar muito simples, tá legal? Bem, Raul, acho que para você agora a introdução está feita. Se eu esqueci de falar alguma coisa de você, por favor, adicione. E depois você pode começar explicando para a gente o que é a dor, enfim. Fala, Fabiano. Como é que você tá? Tudo ótimo. Com você aqui tá tudo ótimo, pô. Tudo ótimo. Te agradecer inicialmente pelo convite. É sempre um prazer poder conversar com você e falar de um tema que a gente gosta é melhor ainda, né? Então, agradecer o convite aí do LabFab por estar participando desse quadro. Obrigado. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar sobre dor, efeito placebo e desempenho. Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre dor, efeito placebo no desempenho físico. Meu nome é Raul Canestri, minhas redes sociais estão aqui embaixo, o canal de fisiologia e exercício, né, que o Fabiano comentou anteriormente. Quem quiser só dar uma olhadinha lá. A dor é estudada em diversos cenários, né, como, por exemplo, dor lombar, dor crônica, dor articular, dor muscular, e também ela é estudada em aspectos clínicos e performance esportiva. A Associação Internacional de Estudos da Dor, ela conceitua a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano real ou potencial, ou descrita em termos como tal. Em 2019, no ano passado, a IASP, ela propôs uma nova atualização do termo dor. Na minha percepção, ficou muito similar à antiga. Então, ficou da seguinte forma: uma experiência sensorial e emocional aversiva, normalmente causada por ou semelhante causada por uma lesão tecidual real ou potencial. Mas, espera aí, olha que descrição complexa, né? Vamos tentar simplificar isso? Um primeiro ponto interessante é que a dor é uma experiência sensorial e emocional e desagradável, associada com um dano real ou potencial. Mas como assim um dano real potencial? Vou contar uma história para vocês. Um homem trabalhador trabalhava com construção, ele estava no seu ambiente de trabalho e pisou em um prego de 15 centímetros. Esse prego ele perfurou o seu sapato e o seu pé. E ele teve uma intensa experiência de dor. E com isso ele foi ao hospital, sentindo muita dor, relatando uma dor extremamente intensa. Ele foi tratado, medicado, e quando os médicos retiraram o prego e o sapato, eles tiveram uma grande surpresa. Qual foi essa surpresa? O prego ele não tinha perfurado o pé do indivíduo. Ele tinha perfurado, passado entre os dedos do indivíduo. Então, teve uma lesão tecidual? Não. Teve dor? Teve. Então, não necessariamente você precisa de ter uma lesão tecidual, uma lesão, um machucado em si, uma perfuração para ter dor. Simplesmente aquela sensação, como nessa imagem aqui do lado, Você tinha que me zoar, né? agoniante, A uma minha foi sensação. real, né? A minha dor foi real. A sua foi real e a gente vai conversar dela já já. Nesse momento aqui, ó, não teve uma lesão tecidual, mas teve uma experiência muito intensa de dor. Então, Ô, o Raul, fator emoção é um ponto muito importante na dor. Raul, é engraçado porque esse daí é como se fosse um efeito placebo ao contrário, né? O indivíduo ele achou que tinha
lesionado, sentiu a dor, mas quando na realidade não tinha lesão nenhuma, né? Exatamente. Como ele viu aquela cena, né? Pera aí, nossa, o prego passou, atravessou meu sapato e o meu pé tá aqui dentro do sapato. Pera aí. Causa uma reação emocional muito grande, né? O que causa Aham. a dor. Muito interessante. Então, a dor é um fenômeno extremamente complexo e multidimensional. Está associado a processos dinâmicos, ou seja, processos aferentes e eferentes no nosso organismo. Associado também com fatores psicofisiológicos, além de aspectos sensoriais, emocionais e avaliativos. A dor ela é uma experiência pessoal e extremamente subjetiva. A mesma dor que o Fabiano sente pode ser diferente de mim. Atletas toleram mais dor que pessoas fisicamente ativas, por exemplo. Além disso, a dor envolve fatores socioculturais. A dor normalmente ela tem uma origem nociceptiva, neuropática ou nociplástica. Hoje nós vamos dar uma ênfase principalmente na dor nociceptiva. Agora imagine uma situação um pouco diferente do exemplo que eu dei anteriormente. Você vai pisar em um prego. Só que dessa vez esse prego ele vai perfurar o seu pé. Você vai ter uma lesão tecidual ali, isso vai desencadear um estímulo nocivo. Esse estímulo nocivo, ele vai enviar uma resposta aferente por vias aferentes do tipo 3 e 4 no corno dorsal da medula espinhal. Aqui se comunica com um neurônio de segunda ordem e esse neurônio ele vai levar essa mensagem até os centros superiores, via trato espinotalâmico. Quando esse estímulo nocivo, esse estímulo elétrico chega na região cortical, aqui representado por esse cérebro, ele passa pela substância cinzenta periaquidutal, passa pelo tálamo, que são regiões que modulam dor também. Ativa regiões como o córtex somatosensorial 1 e 2, que tem uma relação com o aspecto sensorial e discriminativo, que ele vai fazer com que você entenda a duração dessa dor, a intensidade dessa dor, por quanto tempo essa dor. E também a localização dessa dor. Tem uma relação com essas regiões corticais. Quando esse estímulo passa por essas redes de conexões dessas estruturas cerebrais, por exemplo, no córtex cingulado anterior, na ínsula e na amígdala, tem uma relação com o aspecto emocional, de como você se comporta perante a esse estímulo. Além disso, você tem uma questão de comunicação com a região frontal, que ela tem uma associação com tomada de decisão, que tem relação direta com o aspecto cognitivo avaliativo, de como você avalia essa dor. Depois de todas essas conexões extremamente complexas, você gera uma resposta via descendente. Aqui você tem a percepção de dor depois de todos esses estímulos e vai gerar uma resposta descendente, onde, por exemplo, aqui nessa região cortical, ela pode ter uma liberação de substâncias de opioides endógenos, que são analgésicos para essas regiões e modulam a percepção de dor. Você sente menos dor porque está liberando algumas substâncias nessas regiões. E também na medula espinhal, especialmente no corno dorsal. Então, Raul, o próprio corpo, ele já arma, eu não sei se eu poderia falar assim, mas ele já tem uma estratégia, né, o próprio sistema fisiológico já tem uma estratégia para tentar reduzir a nossa dor. Exatamente. Exatamente. E a partir dessa interpretação da dor que ele vai te gerar uma resposta. Que, olha, eu tenho que tirar esse pisão desse prego, eu tenho que tirar o pé, eu tenho que correr, eu tenho que fugir, depende muito da situação. Sim, sim. Você tem uma resposta em cima do estímulo. No caso do específico do prego, é um estímulo reflexo, né? Ele não precisa chegar nos centros superiores, você tira o pé antes, né? Nesse exemplo, não. Sabe por quê, Fabiano? Ah, Aqui teve uma lesão tecidual. tá. Não é aqui, quando
a questão do arco reflexo, que você tira Ah, o pé, ou tira a mão de uma superfície quente, alguma coisa do ah, tipo, isso tem relação com o arco reflexo. Esse sim. arco reflexo não é processado a nível central. Quando Uhum. você tem uma lesão tecidual, esse estímulo percorreu Ah, todo o caminho, percorreu, entendi. foi lá nas regiões corticais e teve uma resposta. Entendi, Então, isso entendi. descaracteriza a questão do reflexo. Tá, tá ótimo. Complexo, né? Muito, muito. E aí, eu te questiono, será que a dor pode influenciar o desempenho físico? O que você acha? Olha, eu vou, eu vou falar para você da experiência que eu tive no doutorado, né? Até agora eu não falei nada a respeito do meu doutorado, mas assim, eu trabalhei com restrição do fluxo sanguíneo. E eu fiz a restrição em mim mesmo, né? Para saber como que era. Então você pedala com grande parte do sangue represado, né? Você não tem uma troca ali, né, de nutrientes, de entrada de oxigênio, enfim. E é uma dor, assim, nos membros inferiores absurda, que o indivíduo ele não consegue pedalar com 30% da potência máxima dele. E o mais engraçado de tudo é que eu acho que aí é algo bem importante de se falar, é uma dissociação entre a dor e a percepção de esforço, né? Porque eu não conseguia, por exemplo, movimentar minhas pernas, os indivíduos que caíram nesse grupo não conseguiam de tanta dor que eles sentiam, mas a percepção do esforço deles era muito baixa. Na escala de percepção, por exemplo, eles tinham 8, 9, 10. Só que a dor estava em 10, né? Então, assim, eles sabiam que a carga estava leve, que eles poderiam ir muito além daquilo, só que não ia, por causa da dor nas pernas, né? Uhum. Então, nesse sentido, a única experiência que eu tenho é que ela pode influenciar, sim. E você está certo, realmente, dor influencia no desempenho. Um ponto muito interessante na sua fala, Fabiano, é Ah, que a gente tem que realmente desmistificar essa questão de o que é percepção de esforço e o que é percepção de dor, né? São dois fenômenos que podem andar juntos, porém são diferentes, né? São distintos. Então a dor aham, ela é uma experiência sensorial, emocional, ela pode ter um dano tecidual real ou não, mas ela é diferente da percepção de esforço, que é ali o quanto de esforço você está empregando, uma sensação consciente do quanto de esforço você está empregando para vencer aquela carga externa, aquela resistência do pedal, por exemplo, se você estiver numa bicicleta. uhum, E perfeito. tanto é que a gente mede com escalas diferentes, né? Tem um Uhum, ponto muito interessante com isso também. Mas legal. aí, Fabiano, eu trouxe Ah. um GIF aqui muito legal. Olha só. Isso é que é amor pela ciência, viu? Isso é que é amor pela ciência. Exatamente. Só para explicar para o pessoal o que está acontecendo aqui, o Fabiano, quando ele me apresentou, ele disse que eu estou trabalhando durante o meu mestrado com dor, placebo e desempenho, né? E como que a gente induz dor para tentar estudar a dor? No nosso protocolo escolhido, tem diversos métodos, mas a gente induz dor através de uma injeção de solução salina hipertônica que ela causa dor em determinada concentração, em determinado volume. E o Fabiano, ele foi voluntário para o estudo, né? Participando do nosso estudo. E o que você acha, Fabiano? Dói essa injeção? Olha, eu acho que alguns só de olhar já deve estar sentindo dor, né? Porque eu tomei uma injeção em cada perna no vaso lateral e depois tinha que pedalar. E o mais engraçado era a minha curiosidade em saber como que era essa dor. Exato. Então, isso foi animal, assim. Nossa, dói demais. Nossa, uma dor assim. É engraçado porque tem dores que a gente está acostumado a sentir. E Aham. aquilo você já percebe, fala, não, essa dor aqui logo ela vai passar. Não, essa dor eu conheço, é por causa disso. Agora, essa dor eu não tinha noção de como que era a intensidade, de quanto tempo ela ia demorar para passar. Então, assim, eu não tinha experiência nenhuma com relação a esse estímulo. Então, isso foi muito interessante. Sim.
Sem dúvida. E a questão da experiência, né? Por exemplo, se você passar por essa experiência novamente, como você já conhece, talvez a expectativa que você cria em cima da dor, da percepção que você vai ter, possa ser totalmente diferente, né? Sim, sim. E é legal demais. Então, eu trouxe aqui um estudo que ele teve como objetivo de verificar se a dor reduz o desempenho. Eles submeteram alguns indivíduos a um exercício de extensão de joelho, que eles mediram o torque, uma medida de desempenho desses indivíduos. Aqui no eixo Y, nós temos o torque, e no eixo X, nós temos 4 momentos: momento pré-dor, durante a dor, pós 10 minutos, pós 30 minutos. Nesse estudo, eles observaram que, quando os indivíduos estavam sob o efeito da injeção de solução salina hipertônica, ou seja, com dor, eles reduziram o torque máximo. E aí eu te pergunto, questiono vocês, existe alguma manipulação que possa influenciar na dor? Seja uma manipulação que reduza a dor ou que piore a situação da dor? Olha, o que eu conheço, Raul, acho que só teria, pelo que eu conheço, só remédio e, pelo que eu conheço no esporte, a cafeína, né? Tem alguma Uhum. outra? Tem sim, Fabiano. Bem lembrado. Analgésico reduz dor, por exemplo, né? Paracetamol, que é bem utilizado em alguns estudos. Cafeína como um recurso ergogênico para melhorar o desempenho. E tem uma substância também, o Fabiano, um procedimento, que é o placebo. O placebo, ele é capaz de reduzir percepção de dor. Sabia disso? Caraca, que E o que é animal, o hein? placebo em si? O placebo, ele é um procedimento ou uma substância inerte sem um efeito farmacológico. O que Mas seria como assim? inerte, Raul? O que é inerte para o pessoal? É algo que teoricamente não era para funcionar, não teria nenhum efeito, Farinha, vamos certo? dizer assim, vai. Isso, exatamente. É um Perfeito. bom exemplo. É uma cápsula de farinha, como se eu te desse uma cápsula de farinha e falasse, olha, essa cápsula aqui ela vai reduzir sua dor. Tá ótimo. E o placebo ele é estudado tanto em ambiente clínico quanto em ambiente esportivo também, da nossa área, assim. E ele também é capaz de reduzir dor e melhorar o desempenho. E é muito curioso, né? Porque como assim? Uma substância que não tem um efeito nenhum, sem um efeito farmacológico e que gera uma resposta psicobiológica positiva a um suposto tratamento benéfico. Curioso, né? Só do indivíduo acreditar que ele está tomando algo, isso já tem o efeito de reduzir a dor dele, consequentemente pode aumentar o desempenho, então. Exatamente. Cara, Alguns estudos utilizam placebo percebido por alguma coisa. Por exemplo, uhum. placebo percebido como cafeína, placebo percebido como paracetamol. E tem alguns estudos que é um mais curioso ainda. Placebo percebido como placebo é capaz de alterar o desempenho físico. Olha que interessante. Meu pai. E olha, essa imagem é bem interessante também, Fabiano. É Hum, que aqui mostra que o placebo e a substância ativa, ela compartilha das mesmas regiões cerebrais. Seja em hum. regiões frontais, aqui, órbito frontal, insular, córtex cingulado anterior, e também até em regiões medulares. Como? Agora me explica. Como que uma substância que teoricamente não tem um efeito farmacológico altera todas essas estruturas cerebrais? Caramba. Só pela Muito força do pensamento, hein? curioso, né? E olha outro ponto interessante. Imagina uma situação em que você está sentindo muita dor e eu vou te dar uma cápsula capaz de reduzir a sua dor. Essa expectativa que você cria em cima dessa cápsula é capaz de ativar diversas regiões do cérebro. Apenas essa expectativa que você está criando no tratamento que vai reduzir a sua dor. E quando você toma essa cápsula de placebo, achando que é algo que vai reduzir a sua dor, diminui a ativação de outras regiões corticais. E também nós temos alguns fatores contextuais que podem influenciar nesse tratamento, né? Seja para reduzir dor ou seja para melhorar o desempenho. Eu trouxe esse artigo, vou deixar a referência aqui embaixo, eu não me lembro o nome dos autores,
mas é um artigo que vale a pena muito a leitura. Quais são esses fatores contextuais? São características do paciente e do médico. Quando eu falo paciente e médico, para trazer para o nosso contexto, substitua médico pelo treinador e o paciente pelo atleta. As crenças desses indivíduos, as experiências prévias, as expectativas que é criada nesse desfecho, tudo influencia no seu produto final, que é a modulação da dor, a modulação do desempenho, por exemplo. Tem a questão Raul, também do tratamento. deixa eu só te interromper, desculpa, mas isso me Claro. fez associar um pouquinho um estigma, né, que tem na nossa área, em que os professores de educação física são cobrados por ser atletas, né? Eles têm que ser melhores, por exemplo, no ciclismo. Como já se viu, o professor, ele não saber, por exemplo, um exercício de musculação, ele não conseguir levantar um peso, ele não conseguir gerar 400 watts de potência. Na realidade, a gente estuda para fazer com que o indivíduo chegue a isso. Mas muitos indivíduos atletas, eles acabam respeitando muito mais aquele professor que também é atleta, né? Exatamente. Você colocou um ponto muito interessante, Fabiano. A gente costuma julgar, mesmo talvez inconscientemente, né? Uhum. E Nesse aí, ponto. E e aí talvez já até cria a expectativa, né, do consciente, né? indivíduo. Isso, exatamente. Quando você modula a expectativa, trabalha com a crença do indivíduo, com certeza vai alterar o resultado final, o produto final Uhum. ali. Legal. Seria modulação de dor, melhora do desempenho, você acreditar que o seu professor é um bom treinador, é um bom professor, vai alterar a confiança que você tem nele. Então, todos esses pontos vão influenciar e gera respostas cerebrais, Uhum. ativação e desativação de algumas regiões que podem influenciar também no resultado final. Um outro contexto, Fabiano, é o tratamento. Como assim o tratamento? Por exemplo, você está sentindo muita dor. Eu te dou uma cápsula. Olha, essa cápsula ela pode diminuir essa dor. Tá, aí não melhorou. Vamos trocar a cápsula por uma injeção. A injeção também não melhorou. Vamos trocar a injeção por uma cirurgia. Opa, peraí, a gente está aumentando a complexidade do tratamento e isso, com certeza, influencia na confiança, na expectativa, na crença do indivíduo, que isso vai mudar o resultado final. Eu Uhum. falo resultado final porque pode ser o desempenho físico, pode ser a dor, entendeu? São Entendi. coisas que têm contextos parecidos. E aí eu trouxe algumas figuras aqui, ó, bem interessantes, que exemplifica o que eu comentei anteriormente. Olha, o paciente ou o atleta ele tem suas experiências prévias, suas expectativas, suas crenças. O médico ou o treinador também tem. Quando eles se envolvem em um tratamento terapêutico, alguma coisa do tipo, ou num treinamento, você tem duas saídas. Ou tudo dá muito certo e começa a fluir, combinou as expectativas, crenças dos dois e começa a funcionar. Os dois confiam um no outro. Você que trabalha com atletas de ciclismo, por exemplo, se o atleta não confiar no que você prescreve para ele, você acha que ele vai treinar do mesmo jeito? Ele vai competir do mesmo jeito? De Então, maneira nenhuma. essa relação entre treinador e atleta pode ter um resultado alterado. Negligenciado, se algum ponto desse comentado anteriormente é negligenciado, normalmente o desfecho final disso poderá ser ruim, né? Uhum. E olha que legal, nós temos dois ambientes aqui. Pensando em dor agora. Um ambiente, uma interação social positiva, onde aqui está dois indivíduos esperando para ser atendido no consultório médico, né? E um dos indivíduos pergunta para o outro, olha, como é que está a sua dor? E a resposta otimista, a interação social otimista, ela pode desencadear respostas também. Se o indivíduo ele verbaliza que, nossa, eu estou bem, eu estou melhorando, a minha dor está diminuindo, isso vai gerar realmente respostas cerebrais que vão melhorar realmente a dor dele.
Já num contexto de interação negativa, se o indivíduo ele responde, olha, minha dor está piorando, eu acho que esse médico não tá conseguindo resolver meu problema, meu treinador não está conseguindo melhorar meu desempenho, eu acho que esse tratamento não está legal, não. Vai piorar a condição dele no final. Então, como que o cérebro modula todas essas respostas do nosso corpo? É E para interessante. finalizar, Ah, pode deixa, falar. deixa só. É interessante você falar isso porque eu soltei um vídeo no LabFab e nesse vídeo eu falei da conversa em terceira pessoa. Ali, por exemplo, os indivíduos eles estão conversando um com o outro, né? Mas Sim, essa conversa em terceira pessoa também, nesse sentido, ela poderia influenciar, por exemplo, aspectos relacionados à dor. uhum, Porque se esse indivíduo está falando, olha, eu consigo, não, a dor está diminuindo, não, eu vou vencer, eu vou conseguir, é possível também que ele consiga modular de certa maneira isso, né? exatamente. Você comentou do vídeo, postou um vídeo anterior sobre o pensamento dissociado ao exercício, né? Você está ali numa prova, você quer chegar, você quer bater seu recorde pessoal ou ganhar uma corrida, alguma coisa do tipo, e você está ali brigando com você mesmo, conversando em terceira pessoa, tentando resolver algum problema, né? Uhum. Então, essa reflexão é muito importante também para o atleta. Legal. E para finalizar, olha o contexto do ambiente que você convive, que você é tratado, que você treina. Aqui nós temos duas situações. Uma onde tem um processo, um ambiente terapêutico enriquecido no sentido de arrumado, profissional. O médico ele tem a presença de um jaleco, você está sendo bem atendido, bem tratado. E com certeza a sua resposta será positiva a esse tratamento. E agora você chega para ser atendido em um lugar que o contexto terapêutico ali, o ambiente, não é legal. Você não tem condições para ser tratado. O médico ou quem vai te tratar ali, aqui eu estou usando o médico como o exemplo, mas está desleixado, entre aspas. Não está bem vestido, não passa uma aparência formal, profissional do tratamento. Possivelmente, esse resultado, esse produto final, poderá ser alterado também. Então, é Isso, muito importante. Olha como que a presença de uma visão profissional, de um médico estando ali, por exemplo, de jaleco, pode influenciar até na resposta de percepção de dor do indivíduo. É muito essa, interessante. esse é um grande problema da nossa área também, né, para os professores de educação física que estão nos escutando, porque muito eu já escutei que você trabalha de bermuda e regata, você trabalha de bermuda e camiseta, a gente geralmente não trabalha de jaleco, né? Exatamente. Isso gera um preconceito do pessoal também, porque na realidade o que vai fazer com que algo funcione é o conhecimento do professor de educação física, o conhecimento que ele adquiriu ao longo do estudo dele e não, por exemplo, a roupa que ele está vestindo ali, o contexto. Exatamente. É claro que uma postura mais adequada, uma postura mais profissional, ela garante ali uma interação, né, entre os indivíduos do que alguém desleixado, por exemplo, como você mesmo falou, que na realidade a gente está trabalhando. Uhum. Então, o indivíduo ele manter uma postura, isso daí também, então, fazendo essa associação, né, que você falou entre médico e paciente e professor de educação física e o seu aluno, o seu atleta, então ele manter uma postura também ao longo de todo o treinamento desse indivíduo faz com que ele acabe tendo mais confiança e isso ah, teoricamente, vai refletir no desempenho final dele, né? Exatamente. É isso mesmo. Você entendeu perfeitamente. Aqui eu contextualizei, assim, a gente dá uma ênfase em questão da presença de médico, jaleco, essas coisas, Uhum. para contextualizar ali de um tratamento específico para dor, né? Agora, Entendi. o comportamento fora e voltado para nossa área,
A pessoa tem que um pouquinho deixar esse preconceito, essa visão errada das coisas e que o que manda ali é o que o cara sabe, né? Uhum. Legal, legal. E era Muito, isso, muito bom. Fabiano. Olha, Agradeço a pessoal, atenção. deixa esse slide aí por enquanto. Então, ó, o Raul Canessa, então agradecendo de novo. Sigam ele no Instagram, tá legal? Também tem o Fisiologia e Exercício dele. Raul, pode descompartilhar a tela, por favor? Ótimo. Isso, que agora fica nós dois aqui. Então, assim, para fechar, acho que a nossa conversa, quais seriam os pontos-chave da nossa conversa, então, entre dor, placebo e desempenho? Então, Fabiano, olha, pelo que a gente conversou aqui hoje, dor tem uma grande influência no desempenho físico, né? A gente nem comentou, por exemplo, até de outros modelos de indução de dor que poderiam diminuir o desempenho físico. A gente comentou de um modelo específico, mas, por exemplo, séries de treinamento excêntrico, exercício excêntrico, pliometria, que causa dano muscular, que vai gerar uma dor tardia depois de Uhum. algumas horas. Isso também influencia no desempenho. E a questão, um ponto importante dor realmente ela tem uma influência negativa no desempenho. O placebo, ele pode alterar isso daí, pode melhorar o desempenho, pode reduzir a percepção de dor, e tudo isso está linkado, né? Legal, ótimo. Então, e também aquele sempre já falado pensamento positivo, né? Pensamento Exato. positivo. Pensamento positivo funciona e é o que a ciência tem demonstrado, acredito eu, através de estudos aí com ressonância magnética, entendeu? Então, pessoal, mesmo durante os treinos, mantenham o pensamento positivo e não muito dissociado, tá? Senão cai que nem eu. É isso aí. Obrigado, Raul, mais uma vez. Eu que agradeço, Fabiano. Um abraço. Sucesso aí lá pro Fábio. Tamo junto.